Vamos nessa sintonia de paz, pedindo que do mais alto, nosso Pai maior, possa nos enviar eflúvios energéticos que vá penetrando para o nosso corpo material, corpo espiritual, nos auxiliando e nos preparando para o Evangelho da noite. Pedimos a Deus que essa mesma luz possa se estender aos nossos vizinhos, ao nosso bairro. Essa luz também possa se estender por toda a nossa cidade, estado, país, continente e planeta. Que essa luz possa se fortalecer e proteger a todos nós, os encarnados e desencarnados, em um pensamento positivo de amor, carinho e paz. Que essa luz possa envolver os nossos irmãos mais necessitados, que vagam nos umbrais da morte, do corpo físico, que eles possam ter uma luz que os oriente no caminho correto do bem e do amor. E aqueles que tiverem consciência, que possam receber auxílio espiritual nesse exato momento. Graças a Deus. E assim vamos pedindo para que essa luz também possa envolver todos os nossos entes queridos. Pai, mãe, tio, tias, primos e primas, avós, avós, amigos. Pedimos para que essa luz possa iluminar também os nossos inimigos. Pedimos a Deus que essa luz possa iluminar todos os nossos irmãos moradores de rua, para que eles possam encontrar em torno de si um braço estendido para lhe oferecer o pão e a água, para alimentar o corpo físico. Pedimos também que uma luz muito forte possa iluminar todos os nossos irmãos dependentes químicos, que vagam entre as ruas, vielas, bocas, bares, para que possam encontrar a necessidade da paz, do amor e do carinho. Pedimos uma vibração muito especial para os parentes dos dependentes químicos, que ficam desesperados, querendo solucionar um problema que cabe ao dependente químico. Vamos também pedir uma vibração muito especial para os hospitais, para as equipes de trabalho que lá estão, e uma vibração muito importante também para os nossos irmãos que estão nas delegacias, nos presídios, que encontrem uma luz em suas vidas. Pedimos muita luz também por todas as religiões, por todas as igrejas, por todos os centros espíritas, em particular o nosso Maria de Nazaré. E pedimos também uma luz muito forte por conta da espiritualidade. E assim abrimos o trabalho de hoje com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. É importante os avisos, né? Dia 6 agora, no mês de junho, das 15 às 16h30, eu e a Fabiana estaremos lá no Centro Espírita Maria de Nazaré, esperando a doação dos amigos para as famílias que são atendidas pelo nosso centro. Fraternidade Alto de Souza. Fraternidade Alto de Souza. Também queremos avisar que os evangelhos continuam, são sempre 18 horas, todos os dias. Às vezes sou eu, às vezes é o Ezequiel, às vezes é a Vânia, eu sou o João. E qualquer trabalhador que queira fazer, que tenha vontade de fazer, que tenha
ou mínimo sobre o domínio da tecnologia, que não é difícil, basta querer, pede explicações aqui para a Fabiana, que a Fabiana ajuda, e faça também, contribua também com o seu evangelho, que é importante para todos nós. Hoje, especificamente, eu fiquei entre dois temas, tá? Um tema que eu quero trabalhar muito aqui, que é sobre a questão da ufologia, né? Ufologia e espiritismo, que é um tema importante, inclusive o próprio espiritismo se debruça sobre o tema e discute. E o outro no qual, na verdade, eu não consegui abrir mão e que me cobraram bastante, é a questão do suicídio. Então nós vamos falar sobre suicídio, né? O importante é a vontade espiritual que determina. Bom, o suicídio, ele vem aumentando cada dia mais. No Brasil, no mundo, ele teve uma queda, né, no número de suicidas. No Brasil, há um aumento, isso é o último dado levantado em 2019, tá? Houve um aumento no número de pessoas que cometeram suicídio. E aí a grande questão é por que as pessoas estão cometendo suicídio aqui no Brasil? No mundo inteiro. Por que essa onda de suicídio no mundo inteiro, principalmente no Brasil? Será que é falta de Deus no caminho dessas pessoas? A maioria das pessoas que cometem suicídio acredita de uma certa forma na existência de um Deus, tem suas crenças particulares. Então o problema não é a falta de uma crença em si. O problema, na verdade, é mais profundo. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que são espíritos rebeldes. E tem espíritos que são tão rebeldes que eles cometem suicídio não só uma vez em sua existência espiritual, mas diversas vezes. Ele vem, comete suicídio, vai lá, tem todo um processo complicado de reajuste espiritual, aí volta para cá, para o planeta Terra e comete suicídio novamente. Exatamente por um ato de rebeldia, um ato de orgulho, muitas vezes de vaidade. Mas há outros elementos que são importantes serem avaliados aqui, que nós não prestamos muita atenção. Primeiro, tem a ver com a questão socioeconômica, a questão cultural que é imposta na nossa sociedade. Nós sabemos que da mesma forma que aqueles espíritos que não se enquadrarem no mundo de regeneração que o planeta está nesse processo, está no processo de transformação para a regeneração, aqueles que não se enquadrarem serão levados para outros planetas. E aqueles que se enquadrarem aqui ficarão. E nós temos relatos, isso através da psicografia de Chico Xavier e de tantos outros médiuns, falando de espíritos exilados que vieram para a Terra. Mas também tem lá nos estudos de Allan Kardec, na Revista Espírita, falando do espírito de Mozart, que tem uma moradia, se eu não me engano, em Vênus ou Júpiter. Isso está lá na Revista Espírita de Allan Kardec, editada por Allan Kardec. Bom, então quer dizer, essa comunicação entre os mundos, o espírito sair de um mundo e para o outro, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Pode ser que um espírito daqui, no planeta Terra, ele esteja aqui, não que ele precise, mas ele esteja aqui fazendo um trabalho de auxílio espiritual para a nossa transformação moral. E há espíritos que estão aqui porque estão sendo penalizados, pela sua inconsequência, pela sua rebeldia. E essa questão, o que tem a ver então essa questão do suicídio com tudo isso? Bom, o espírito, ele tem um livre-arbítrio. E conforme mais evoluído tem, a sua capacidade é maior de escolha. Seu livre-arbítrio é mais elástico. Vamos imaginar o seguinte, essa questão do livre-arbítrio aí. Se você vai trabalhar numa fábrica e você é um ajudante geral, o supervisor vai te colocar e falar, você vai ficar aqui ajudando o operador dessa máquina. Então, cabe apenas o ajudante geral a auxiliar o operador de máquinas. Enquanto que o supervisor, cabe a ele tomar conta do operador de máquinas e cabe a ele tomar conta também do auxiliar e de outras máquinas que estão ao seu redor.
Então a sua responsabilidade é maior, porque ele tem maior capacidade de enxergar, de observar, de analisar. Então, conforme mais você vai evoluindo moralmente, maior a sua capacidade de livre-arbítrio, mais elástico o seu livre-arbítrio. Bom, o que acontece nessa situação? Os espíritos rebeldes também têm seu livre-arbítrio. E às vezes ele não acaba se adequando, né? Não aceitando as leis divinas e acaba cometendo suicídio por orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela rebeldia e tal. Mas também tem outros elementos que aqui são importantes serem colocados no planeta, né? As questões materiais também interferem. As questões espirituais também interferem. Então, há uma padronização no mundo, principalmente aqui no Brasil, né, de tipo de beleza a ser considerado ideal. Tipo de beleza ideal, o tipo de pessoas vencedoras, entre aspas, vencedoras na vida, entre aspas, o tipo de sujeito vencedor, né, na sociedade, as pessoas que são mais respeitadas na sociedade. E tem aquelas que não se enquadram em nada disso. E graças a Deus há uma mudança. Graças a Deus e os homens que estão percebendo, quando eu digo os homens, são homens e mulheres, né, a espécie humana, está percebendo a necessidade de se mudar. Então, se você pegasse lá tempos atrás, década de 80, era difícil você ver a figura de um negro no livro didático, a não ser que fosse relacionado à questão da escravidão, né? Ou coisas pejorativas. Era difícil você ver crianças negras participando de comerciais. Era difícil você ver mulheres gordinhas participando de comerciais. Mas, mesmo assim, há uma pressão social, cultural da nossa sociedade que vem a definir que tipo de sujeito é vencedor nesse processo. E é quem? Geralmente branco, né? Quanto mais branco, melhor. Olhos claros, cabelos lisos. E as pessoas que estão fora desse padrão, né, não são considerados como o centro da beleza, né? São rejeitados. E aqueles espíritos que vêm encarnados muitas vezes em corpos que não se adequam a esse estilo de beleza, esse estilo de seres vencedores estabelecido pela nossa sociedade, acaba não se adequando e acaba sofrendo muito. E esse sofrimento leva, às vezes, ao suicídio. Isso não justifica. Não justifica. O suicídio não justifica, né? O suicídio é um ato de rebeldia contra as leis divinas. E sem dizer o fato que para se produzir um corpo humano, para se produzir uma encarnação, se leva muito tempo. É um trabalho muito grande por parte da espiritualidade maior. Então você imagina, o cara vai lá, tem todo um trabalho, ele vai com o seu livre-arbítrio e comete suicídio. Então como nós devemos lidar com essa situação? Porque a religião tradicional, o tradicionalismo religioso, hoje não contempla e não consegue evoluir as pessoas. Por quê? Porque estamos num período muito materialista da nossa história, em que o sujeito, o homem ou a mulher, que seja considerado vitorioso, é aqueles que têm posse material, né? É aquele que tem a beleza estabelecida como aceita pela sociedade. E aqueles que não têm posse material, aqueles que não têm beleza aceita, fica de fora. Então, e tem um problema na nossa sociedade, a gente fica muito focando demais nas ditas pessoas vencedoras, do ponto de vista material, tá? Depois eu entro na questão espiritual. Porque, por exemplo, Chico Xavier, ele não era nada bonito, né? Pelo menos na minha concepção, fisicamente não era nada bonito. Mas espiritualmente nós sabemos que era muito mais bonito que qualquer um de nós, né? Tinha uma luz muito maior. Mas o que acontece é que o tradicionalismo religioso, eu não quero entrar fazer crítica a nenhuma escola religiosa em si, mas o tradicionalismo religioso, que tem uma visão estreita, falando, não demonstrando para o homem e a mulher que existe a vida após a morte, que existe a reencarnação,
né? E muitas vezes a gente pega algumas escolas aí do tradicionalismo religioso, que agora é a teologia da prosperidade, que quanto mais bem você tem material, mais abençoado você é, e nós sabemos que a questão não é bem assim. Então as pessoas falam, pô, eu sou feio, né? Não tenho bens materiais, e muitas vezes ainda ele aceita essa visão de que ele não é abençoado por Deus. E aí ele comete suicídio. É lógico que no fundo, é um ato de rebeldia que ele está fazendo isso. Porque a função dele é lutar contra tudo isso, né? É se transformar, fazer com que a carne interfira o mínimo possível no espírito, na sua liberdade de escolha, né? Na sua capacidade de escolha, no seu livre-arbítrio. Só que ele acaba se deixando levar, influenciar pela sociedade atual, pela maneira de pensar, pela maneira de agir. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Primeiro, demonstrar que a reencarnação existe e a responsabilidade, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se cometemos suicídio, não vai ser o fim da vida, como é a comprovação em vários campos. Desde o campo espiritual da psicografia, que a psicografia de Chico Xavier é show, né? Que temos lá Somos Seis, por exemplo, que é relato de 6 jovens falando da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Tem o caso Laurinho, que é o garoto de Mococa, que que desencarnou no acidente automotivo. Temos a questão da Fotos Killian, desenvolvida na extinta União Soviética e na Universidade de Kirov, que fotografou o corpo bioplásmico, que nós chamamos o corpo perispiritual. Nós também temos a telecomunicação instrumental. O que é a telecomunicação instrumental? É a comunicação dos espíritos através dos instrumentos elétricos, domésticos, como a televisão, por exemplo, que é desenvolvida aqui, pesquisado aqui no Brasil também. Se eu não me engano, a pesquisadora, a tal de Regina, esqueci o nome dela. Telecomunicação instrumental, que demonstra a comprovação e a comunicação do plano espiritual para o plano dos encarnados. Então, isso nós temos que levar muito para os jovens hoje, porque esses jovens estão sem onde colocar o pé sólido sobre essa situação. Ou viver na busca do sonho de se tornar perfeito, que é ter uma aparência legal, viver em torno da aparência, viver dentro das academias em busca do corpo sarado, que muitos não vão conseguir por questões biológicas, ou por questões financeiras, ou por questões culturais, não vão permitir, certo? Ou outros vão viver uma eterna infelicidade aqui no planeta físico, no planeta Terra, porque vai tentar sempre se alinhar nesse tipo de beleza, né, estabelecido, que é cabelo liso, magrinho, pessoas brancas, olhos claros. Isso não vai trazer felicidade para todos nós. Para nós, pelo contrário, traz infelicidade. Nós temos que aceitar o que somos. E podemos lutar, devemos fazer exercício físico, sim, para melhorar as condições físicas do nosso corpo, porque o corpo é um instrumento do espírito. Então, se o corpo não puder andar, vai dificultar a liberdade do espírito de se locomover por aí, fazer o seu trabalho, suas responsabilidades espirituais. Então você precisa de um corpo bom para você ter. Então você deve fazer exercício físico. Você deve cuidar da sua aparência, que é chamado profilaxia. A gente escova os dentes para não ter dor de dente, mas também para ter um hálito bacana, não espantar as pessoas. A gente penteia o cabelo para não ter piolho, para não ter nenhum tipo de inseto aqui no nosso cabelo. A gente corta, procura lavar, para evitar qualquer tipo de situação desagradável. Então, nessa situação toda, nós temos que demonstrar para os jovens
que a vida ela é muito mais do que a questão da aparência do corpo físico ou de posse de bens materiais. E aí nós temos que lutar também contra esse tipo de propaganda imposta nos meios de comunicação, que é muito forte. Então, o que eles fazem, por exemplo? Eles colocam lá, vai vender carro. Né? Geralmente são pessoas jovens andando de carro ou mulheres muito bonitas do lado do carro. Para o quê? Para agregar a marca com a questão da virilidade masculina e também da questão da idade. Porque hoje, inclusive na nossa sociedade ocidental, a velhice é vista como um fim. Como se fosse um sinal de derrota. Né? E a velhice não é derrota, é apenas um estágio da vida. E quem chegou na velhice tem que agradecer, porque muitos não chegam na velhice. Então, os valores estão invertidos nessa sociedade. E nós temos que combater esses valores. Né? O importante não é a cor da pele, o importante não é a posse de bens materiais. O vencedor na sociedade não é o Cristiano Ronaldo, com todo respeito, ele merece tudo que ele ganha, mas tem outras pessoas vencedoras na sociedade que não têm respaldo social, né? Que não tem propaganda em torno de si, que é pouco falado em torno de si. Mas uma mulher que tem uma jornada dupla, cuida da casa, ainda vai trabalhar, a mulher é extremamente vencedora. O trabalhador que vive do salário lá contado é uma pessoa vencedora. Então, nós temos que mudar o paradigma, a maneira de se olhar a vida e demonstrar que o vencedor não é estar na posse de bens materiais, não é estar na posse da beleza do corpo físico, mas estar na posse da beleza espiritual. Então é interessante que aqueles sujeitos de beleza espiritual não aparecem nos meios de comunicação. Não aparecem, não tem espaço. Eles não são olhados, vistos como vencedores. Pelo contrário, muitas vezes vira motivo de chacota na sociedade. Né? Quantas vezes falavam-se que Chico Xavier era um homossexual? Né? Quantas vezes desacreditavam na capacidade de um médium de doação? Mas então nós temos que combater tudo isso. Porque a questão do suicídio ela é muito grave na nossa sociedade. Tem meninas que estão cortando a própria pele com meio de se autopunir e chamar a atenção também, porque elas não se veem como pessoas que se enquadram nesse meio social, que é visto como vencedor, né? que não se sente atraída para esse tipo de coisa. E aí nós temos que construir outro tipo de sociedade. Uma sociedade onde que os valores não estejam na aparência do corpo físico nem de posse de bens materiais. Estejam, na verdade, na posse de elevação espiritual, elevação moral. É interessante que a gente vê como vencedor aqueles que se dão bem na vida, né, financeiramente. Mas a gente esquece que quando a gente desencarna, e aí nós espíritas temos isso a nosso favor, que independente do diploma, do título, independente da posse de bens materiais, independente da beleza do seu corpo físico, do número de namoradas ou namorados, esposas ou esposos, o importante, na verdade, é o bem que você fez, que é a beleza espiritual, a capacidade de doação, de ajuda ao próximo. Isso nós temos que combater. Porque esse jovem, ele não está tendo onde pisar fixamente. Porque essa cobrança é muito forte sobre ele. Principalmente adolescente. Adolescente é uma pressão. Ele está saindo da fase infantil ali, indo para uma fase adulta e fica nesse meio termo. E há uma pressão para ele passar para a fase adulta, né? Essa pressão para que ele se dê bem na vida, seja vitorioso na vida. E assim as pessoas imaginam que o tema ser vitorioso é ser igual aquele sujeito que aparece nos meios de comunicação a toda hora. Ou aquela mulher bonita que aparece nos meios de comunicação toda hora, que tem um corpo perfeito. Mas nós não sabemos o que as pessoas passam.
Às vezes essas pessoas que são ditas conhecidas como vencedoras na vida são extremamente infelizes. Infelizes. Enquanto aquelas que não são consideradas como sujeitos vitoriosos na vida são extremamente felizes. Então, aí temos que se valorizar a vida e que se valorizar as posses espirituais. Essas posses espirituais são mais importantes. Que o mais importante do que o ter é ser um ser humano melhor. E isso nós espíritos temos a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Porque nesse momento nós estamos falando da pandemia do Covid-19, que é uma coisa séria, que nós temos que combater e respeitar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, certo? Que é isolamento social, que é usar máscara, tem que fazer tudo que é falado. Mas, por outro lado, não é falado do suicídio, das pessoas que são felizes, da depressão, que é um número alarmante de pessoas. E isso tem a ver também pela situação psicosférica do planeta. Por que a situação psicosférica do planeta? Porque estamos num momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E a atmosfera espiritual, psíquica do planeta Terra é muito pesada, onde o tipo de pensamento que nós emitimos é mais um teor sexual pesado, um teor de rancor, de inveja, de maledicência. Isso pesa muito no nosso planeta. De ódio, desejo de vingança. E nós temos que combater. Então, aquelas pessoas que já têm uma tendência negativista de ver a vida, com esse momento psicosférico do planeta, essas energias deletéricas, elas são fortemente influenciadas e se deixam levar pelo suicídio. Se deixam levar pelo suicídio. E nós sabemos que nós temos uma nuvem de testemunhas, tanto para o bem quanto para o mal. E quando nós queremos fazer o bem, tem um monte de seres espirituais nos ajudando a fazer o bem. E quando queremos fazer o mal, tem um monte de seres espirituais querendo nos ajudar a fazer o mal. Então imagine esse pensamento de suicídio. Isso é tão escandaloso, tão complicado na nossa sociedade, que tem até jogos pelos meios de comunicação, que a última fase era o suicídio. E as crianças estavam praticando. Tens na mídia social aí, falando como você fazer suicídio. E nós temos que combater tudo isso. Combater não é no sentido assim, prosaico, religioso. Olha, não faça isso porque é pecado. Deus vai te punir. Porque às vezes que a pessoa está tão em desespero, ela tem consciência da existência de Deus. Mas isso não vai adiantar você falar que isso é pecado, você vai para o inferno. Isso não vai resolver a vida da pessoa. Às vezes o desespero é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mesmo ela estando casada, tendo filhos, ela comete suicídio. Então como devemos agir com essas pessoas? Devemos agir, primeiro, demonstrando o lado mais científico espiritual, que o espiritismo tem, né? Discutindo a questão dos planos espirituais existentes, demonstrando através da psicografia como Memórias de um Suicida, demonstrando do ponto de vista da psicografia do Chico Xavier também a comunicação dos dois mundos. E também temos que combater, olha gente, você para ser feliz, para você ser reconhecido, você não importa o tamanho da calça que você veste. Não importa se o seu cabelo é liso ou se o seu cabelo é black power. Não importa. Não importa se você é negro ou se você é branco. Não importa a sua orientação sexual. O importante, de fato, é você procurar estar em paz. E as pessoas imaginam que está em paz, assim, está em paz. Não, todo mundo tem seu momento de confusão, seu momento, um transtorno, digamos, transtorno espiritual. Todos têm. Os espíritas também têm, os médiuns também têm, os trabalhadores do centros espíritas também têm. Mais tem. Passa por esse momento de transtorno espiritual. Passa por um momento de dúvida,
passa por um momento de culpabilização, né? De transtorno por uma situação ou outra. E aí e temos que perceber que nós temos que levantar a cabeça e caminhar, porque a vida não é um mar de rosas, né? A gente vê, aí fica o parâmetro, né? Colocado como um vencedor, e espero que Deus continue iluminando ele muito, muito bem. O grande símbolo aí do homem perfeito é o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol da seleção portuguesa e jogador do Juventus da Itália. Tá, mas o que ele trabalhou para chegar onde ele chegou? A quantidade de exercício físico. Um rapaz que teve que fazer cirurgia no coração para ser atleta. Ele, no Esporte de Lisboa, acabava o treinamento dele normal, ele ia treinar à noite para poder ter um corpo perfeito, para melhor desenvolver, para melhor ter um melhor resultado, para obter melhor resultado no seu esporte que é o futebol. Então ninguém vê o desafio por qual as pessoas passam. A gente só vê o resultado final e acha, olha, que lá é um ser abençoado por Deus. Todos nós temos as nossas oportunidades, nós temos a nossa necessidade de esforço para obter os resultados necessários. Mas não é o resultado necessário do ponto de vista econômico ou do ponto de vista da beleza física, é do ponto de vista espiritual. E assim, nós não devemos perder tempo com coisas desnecessárias em nossas vidas. E se nos pegarmos as coisas espirituais. Porque o mais importante do que a beleza do corpo físico é a beleza do corpo espiritual. É aquilo que vem de dentro. Jesus já falava, importante não é o que lhe entra pela boca. Não adianta você comer alface, tudo bonitinho, sei lá, não tem agrotóxico, não tem nada disso, mas se o seu coração está cheio de impurezas. Porque quando você desencarnar, meu amigo, o seu corpo físico vai ficar aqui, certo? Você vai para o outro lado, e chegando do outro lado lá, eles vai se pedir conta do seu trabalho espiritual, daquilo que você fez e que você deixou de fazer. Isso é o mais importante. Então, se você está com desejo suicida, se você tem pensamentos suicidas, procura estudar a doutrina espírita, procura compreender a vida do ponto de vista do mais alto, não do ponto de vista material. Não fica se justificando, se pegando, se martirizando, se colocando como ser pequeno, ser inferior, mas se colocando sim como um ser que recebeu o dom da vida, que merece viver nesse planeta, que tem a oportunidade de se tornar um ser humano melhor. Aí você tem que acreditar em você mesmo. E tem dois tipos de fé. A fé em Deus e a fé em si mesmo. Você tem que ter a fé em Deus que você é capaz de fazer as coisas. Por mais duras que sejam, independente de uma doença de um corpo físico, independente de você não ser aceito pela sua orientação sexual, pela sua cor da pele, pelo seu cabelo ser diferente, pelo seu nariz ser pequeno ou ser grande, como é o caso meu aqui, certo? Então você tem que ver o outro lado, a outra beleza da vida. A vida é muito mais importante do que apenas os nossos corpos, as nossas posses materiais. Já reparou a beleza do sol? E o sol está lá para iluminar todos nós, ditos feios, entre aspas, e os bonitos, os ricos e os pobres, os bons e os maus. Então Deus ama a todos, ama a todos sem escolha. Ele não fica escolhendo, eu amo mais esse ou mais aquele. Ele ama todos da mesma forma. E o corpo, a cor de sua pele, o seu cabelo, a sua orientação sexual é uma necessidade espiritual sua que você tem que lutar. São instrumentos que são colocados na sua jornada espiritual, no qual você tem que se utilizar da melhor forma possível para você progredir, para você avançar espiritualmente. Essa é a nossa função aqui. Então, desejo paz. Aqueles que estiverem com pensamento de suicídio, ore bastante, mas não ore no sentido
mecânico, mas no sentido mais profundo. Procure dialogar com Deus, perguntar para Deus o porquê da tristeza, o porquê do medo, o porquê do receio, o porquê da inveja, e Ele vai te responder e vai lhe ajudar a sair dessa situação espiritual. Então é necessário, às vezes, quando a gente chega em um determinado momento, em determinada fase da vida, onde nós imaginamos que o poço é profundo e não dá para subir mais, a gente só tem um caminho a ser percorrido. É se ligar com Deus, que através dele tudo é possível. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. E vamos encerrar o trabalho de hoje com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje.